Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui dentro do nosso podcast Aprender a Empreender, inaugurando mais um tipo de podcast, um podcast onde eu não tenho convidados, um podcast onde, de tempos em tempos, eu quero bater um papo com vocês para a gente falar sobre algum assunto, sobre alguma coisa interessante, fazendo links com coisas da minha história e com coisas que possam ser interessantes para vocês também, histórias que a gente possa tirar alguma lição. Então, é um prazer estar aqui novamente no nosso podcast. A gente sempre tem convidados muito legais e é importante que todo mundo que está ouvindo esse podcast vá lá no Instagram, podcast.aprender.empreender, para que a gente tenha um canal de interação lá, que vocês possam mandar suas dúvidas, mandar seus questionamentos, suas críticas, e também mandar ideias de pessoas que a gente pode trazer, mandar é, 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 de repente, quando a gente anuncia o convidado, você mandar sua pergunta para o convidado também, né? Então, é, eu vim aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre mudança, né? Então, já que as coisas são todas sempre permanentes, né? A gente tem essa ideia de que as coisas são sempre permanentes e que, na verdade, a única coisa que existe de maneira permanente na nossa vida é que tudo vai mudar o tempo todo. Mas por que é tão duro mudar, né? Por que é tudo é tão difícil, né? Nossos hábitos, a gente vê isso nos nossos pacientes. Por exemplo, você pega um paciente para onde você faz uma avaliação de primeira vez e você vê esse paciente com dificuldades, não só para lidar com a sua doença ou não só para lidar com dificuldade de lidar com a sua disfunção, incapacidade, com a sua limitação para movimentos, tendo dor musculoesquelética crônica, dor persistente, e você vê que esse paciente, muitas vezes, ele tem condições de pagar por um bom tratamento, ele tem instrução para entender direito as coisas que o profissional fala, ele tem um trabalho onde ele é uma pessoa reconhecida, ele é um cara que tem gabarito, né? Às vezes é um grande advogado, um grande professor, até um grande médico, e você vê que mesmo esse cara, num cenário tão privilegiado, tem dificuldades de mudar hábitos, né? De mudar rotinas da sua vida. Muitas vezes enfiado em trabalho, mergulhado e soterrado de trabalho, e as suas rotinas acabam sendo rotinas automáticas, onde o autocuidado fica meio de lado e os hábitos baseiam-se nas coisas da sobrevivência, ou seja, dorme um pouco, come um pouco de qualquer jeito, trabalha muito e as coisas vão passando, né? Então, também trazendo um pouco para a nossa profissão, para o nosso trabalho de fisioterapeutas, falar um pouco sobre nosso comportamento, né? Ou seja, uma grande lição que eu aprendi nesses anos todos é sobre como se comportar ou como conduzir a carreira. Uma coisa que eu ensino para as pessoas que me perguntam ou que dou a sugestão, né, de conselhos, o inferno tá cheio, mas é, mudar um pouquinho a visão do fisioterapeuta. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a visão. Eu acho que a gente tem que olhar tudo de uma maneira uma maneira diferente. Uma vez que me parece que, se não me engano, 5% dos fisioterapeutas do Brasil empregam os outros 95% dos fisioterapeutas. Então, assim, há muito espaço ainda para se empreender, há muito espaço para novos negócios em fisioterapia, e é importante que a gente dê atenção para esse fator, porque o Brasil é diferente de um país onde a competitividade é alta, né? Por exemplo, se você for para os Estados Unidos, você vai chegar no mercado onde cada setor do mercado é muito disputado. Você tem acesso a financiamento, você tem acesso à educação, acesso a dinheiro, equipamento é muito mais barato, educação é muito mais barata, e a população também tem mais acesso. Então, se você for empreender num país como os Estados Unidos, um país onde as coisas funcionam, os impostos são baixos, os incentivos são altos, você vai ter um cenário onde tudo é muito mais disputado,
Então, o mercado de roupas lá é muito mais disputado que aqui, o mercado de carros, o mercado financeiro, todos os mercados são mercados mais desafiadores e onde você vai lidar, na maior parte das vezes, com tubarões maiores do que os tubarões daqui. O que a gente tem no Brasil, né? A gente tem um país ainda em desenvolvimento e que com certeza, há uma seara absurda de oportunidades. Então, assim, a conta que a gente tem que fazer é assim, quanto esforço eu tenho que fazer para alcançar um resultado, né? Então, muitas vezes vou fazer um paralelo aqui de um pé de manga, onde você tem algumas oportunidades de alcançar o resultado, que o resultado seria chupar uma manga doce, uma manga gostosa. Então, olhando diante de um pé de manga carregado, você tem três cenários. Você tem a manga que está lá no último galho da mangueira, uma manga que você vai ter que ter um esforço muito grande para alcançar um resultado parecido. Você vai ter uma manga que está aqui à sua mão, basta esticar o braço e você alcança uma manga, esticando um pouco o braço, com algum esforço, você consegue um resultado parecido com aquela manga que está distante. E você tem essa manga que faz 5 minutos que caiu no chão. Ela está madura, ela está a 3 palmos do seu pé. Você sequer precisa puxar ela do galho para romper ela da, da árvore. Então, a gente tem 3 exemplos de resultados parecidos com esforços diferentes. O que a gente pode fazer? A gente pode tranquilamente pegar essa manga que está a 2 palmos do nosso pé e se deliciar com essa manga. Então, fazendo esse paralelo, no Brasil, o que a gente tem hoje é uma mangueira grande, uma mangueira legal, e a gente vai ter um monte de manga no chão. A gente vai ter um monte de manga no chão. E essas mangas, elas são as oportunidades que estão ao nosso alcance, que são atitudes que estão à nossa espera, oportunidades que estão no nosso nariz, que muita gente não enxerga. Então, assim, seja fazendo para o rico, como uma grande cadeia de restaurante cara, que a gente tem vários exemplos no Brasil, seja uma rede de restaurantes popular ou de um valor mais baixo, por exemplo, um Habib's, né, um restaurante que provavelmente explora esse setor. Então, assim, a gente tem que pensar nisso também para a fisioterapia, né? Existe muito espaço para desenvolver a fisioterapia como profissão e como oportunidade de negócio, atingindo a todas as camadas da população, a todas as camadas de faixa etária, de faixa social e de capacidade financeira de investimentos. Então, esse primeiro toque, né? Então, assim, mude o seu jeito de ver, mude o seu jeito de olhar, e mesmo que você esteja trabalhando no seu pequeno consultório, mesmo que você esteja trabalhando, atendendo pacientes a domicílio, e mesmo que você esteja trabalhando no consultório de alguém, ou até no consultório de um médico, a sugestão que eu dou para você é: esteja sempre no seu consultório. Esteja sempre no seu consultório. Se você olhar para a recepção dessa clínica que você trabalha, que você não é dono dela, mas se você olhar para o atendimento da recepção, como se a clínica fosse sua, você está se preocupando com a experiência do cliente. Se você olhar para o manobrista da clínica onde você trabalha, a clínica não é sua, mas você está conversando com o manobrista para lapidar a abordagem dele, como auxiliar um paciente que está usando muletas, como auxiliar um paciente que está usando cadeira de rodas, como auxiliar um paciente idoso, como prevenir quedas, você estará melhorando a experiência do cliente, isso vai impactar no seu resultado, vai impactar na visão que o paciente vai ter de você. Então, pare de se preocupar apenas com fisioterapia. Pare de se preocupar apenas com o seu papel no negócio. Mesmo que você trabalhe na clínica dos outros, na clínica de outro proprietário. Ele pode ser dono da clínica, mas certamente a carreira não é dele. A carreira é sua. E essa construção, ela tem que começar desde cedo. Desde a faculdade, você deve assumir as rédeas sua vida, do seu trabalho, da sua carreira, porque isso ninguém pode construir por você.
é só você que vai construir. Então, a gente, né, também fala na fisioterapia sobre mudanças posturais, né? Uma coisa que a gente já nem discute mais, porque essas crenças a respeito da postura do corpo humano no espaço, eles não encontram grande aval na ciência, no que diz respeito a uma postura mais torta ser uma coisa pior, uma postura mais reta, alinhada ser uma coisa melhor, mas eu acho que a nossa mudança postural é uma mudança diante da profissão. Então, você tem que mudar a sua própria conduta, liderar a sua própria vida, e diante do seu negócio, não só diante do seu paciente. Na verdade, a palavra paciente é uma palavra meio fora de moda, né? A palavra paciente a gente usava provavelmente cabia no tempo em que um médico atrasava 3 horas uma consulta e o paciente submissamente esperava, não sei nem se existe essa palavra submissamente, mas onde o paciente era submisso e esperava esse médico, que era um ser elevado, renomado, e o profissional era tão elevado e o paciente era tão paciente que ele esperava 3 horas para ser atendido. Experimenta hoje abrir um consultório e atrasar todos os seus pacientes por 1 hora. Eu quero ver ao fim de um ano, ao fim de um mês, quantos pacientes você vai ter atendido e quantos por cento dos seus pacientes vão ter levantado, pegado a bolsa e ido embora para a concorrência. Então, assim, não é mais sobre pacientes que a gente tem que falar, a gente tem que falar sobre clientes. E o cliente busca alguém que deve ser disponível, que deve ser conveniente, que deve ser cuidadoso, que deve ser embasado na melhor ciência, porque um profissional de saúde que gera um dano ao paciente é uma coisa indiscutivelmente absurda. Então, você tem que ser absolutamente meticuloso com as coisas que você lê, absolutamente cuidadoso com os estudos que você faz, para que você consiga ser absolutamente meticuloso no atendimento do seu paciente. E, por exemplo, eu sou pai, tenho 2 filhos, praticamente 2 filhos adolescentes já, e uma coisa que eu aprendi tendo filhos, às vezes, com problemas de saúde, é que a primeira coisa que eu quero que um profissional de saúde fale para mim, quando eu levo meu filho a uma consulta, eu quero que o médico se preocupe, é lógico, em atender bem a criança, em examinar direito a criança e tirar um diagnóstico mais preciso possível, mas eu também quero que seja um profissional que tenha a preocupação de me tranquilizar. Então, quando um pai traz um filho para eu avaliar, a minha primeira preocupação é ser absolutamente meticuloso na avaliação, bastante eficiente na comunicação, mas um dos meus primeiros objetivos é aplacar aquela ansiedade dentro do coração do pai e da mãe, porque eu sei perceber o quanto ele sofre, eu sei perceber o quanto eu sofro, quando até o meu cachorro tá doente, imagine um filho, né? E uma coisa também muito importante no consultório do dia a dia, e isso tudo envolvido no empreendedorismo, lógico que a gente está batendo um papo aqui, é essa questão de dar atenção ao paciente, ao cliente, dar a atenção devida em todos os aspectos. Cada vez mais caem as barreiras de horário de trabalho, de o paciente ele quer ter contato linha direta com o profissional. Eu acho que isso é muito legal, muito válido, e isso constrói uma relação com o cliente muito interessante, no sentido de que você vai virando uma referência para ele, para todos os assuntos relacionados à saúde. Ou seja, eu sou muito abordado por pacientes via mensagem, via ligação, até quando eles precisam de um endocrinologista. Você conhece algum neurologista? Você conhece algum clínico geral? Você conhece algum psicólogo, algum psiquiatra? Então, você acaba se tornando, dentro daquela comunidade que você mesmo construiu, junto à sua acessibilidade, à sua disponibilidade com os pacientes, esse hub de informação, onde o paciente se sente tão confortável com você que ele busca essa informação de outras especialidades com você também. Então, atenção aos detalhes talvez nunca foi tão importante. Então, contar uma história, me veio agora uma história sobre atenção aos detalhes. Uma vez eu estava atendendo um paciente que tinha um problema, era uma dor no ombro dele, e era um paciente muito bacana, um cara de alta sociedade, assim, e uma dor no ombro,
sem muita resposta ao tratamento clássico para ombro, já tinha feito os outros tratamentos em outros serviços e apareceu para mim e, me procurou para que eu fizesse uma avaliação nele. Comecei a avaliação e colhi toda a história. No começo da avaliação sempre converso bastante e eu comecei a avaliação desse paciente, um cenário assim meio incerto, não havia assim aquela coisa clássica de você encontrar alguma coisa na palpação, encontrar alguma coisa no movimento, encontrar alguma coisa, não tinha uma coisa assim, uma coisa evidente assim, era uma coisa meio uma dor no ombro que se misturava com uma etiologia que parecia às vezes ser do ombro, mas às vezes parecia ser uma coisa cervical ou torácica, alguma compressão radicular que parecia correr para o ombro, e, e eu, após a primeira avaliação, na segunda, esse paciente não melhorava, na terceira, começando a mudar as abordagens, a primeira coisa que esse paciente me falou, assim, puxa, depois da terceira sessão, onde a gente virou para cá, virou para lá, virou para cá, virou para lá e não encontrava um caminho, a primeira observação que ele fez, e eu procuro prestar atenção nessas observações que os pacientes fazem, afinal de contas, na hora que você está atuando, você está mergulhado em raciocínio clínico, você não presta muita atenção nas coisas que, as percepções que as pessoas vão ter. Mas alguns pacientes, eles verbalizam essas percepções, e é importante pegar esses ganchos, porque isso ajuda a gente a crescer. Então, ele virou para mim e falou assim, puxa, interessante, né? Nas outras abordagens que eu tive a respeito desse meu problema, o profissional chegou rapidamente a uma conclusão e ele tocou é como se ele apontasse ele usou essas palavras, é como assim, ele procurou o norte numa bússola, ele encontrou uma direção, ele apontou o avião para aquela direção e ele foi em linha reta. Quando ele falou foi em linha reta, me veio aquela imagem da visão linear, né? Aquela visão onde o profissional cego e olhando através do buraco de uma fechadura só pode olhar naquela direção. Ele não pode olhar para cima, não pode olhar para baixo, não pode misturar sensações de duas regiões diferentes que podem estar se intercomunicando. Me veio aquela visão, aquela coisa da visão linear sobre a tentativa de explicar eventos complexos, queixas complexas com respostas simples, né? E então essa foi a primeira percepção. Eu falei, poxa, que legal, né? O cara percebeu que primeiro, primeiro que eu parei para olhar, parei para observar, parei para escutar. Segundo, eu estou inquieto com a insatisfação, com a queixa persistente dele. Estou procurando novas estratégias e até explorando outras estruturas e outros caminhos. E isso mostra que a gente está no mesmo barco, ou seja, pô, eu estou construindo uma bela aliança terapêutica e esse cara está construindo confiança, e só pelo fato de estar construindo confiança já melhora bastante a percepção do paciente a respeito da sua postura diante de uma queixa, né? Então, você tem que se mostrar um profissional, um clínico incansável. Você tem que ser o mais disposto. Você tem que ser o mais aberto a novos pensamentos, desde que sejam minimamente embasados, porque as queixas que virão, e conforme você caminha na profissão, se você ganha nome, se você ganha reputação, se você ganha a fama de um cara que resolve, cada vez virão casos mais complexos. Então, essa inquietude de estudar, de buscar, de conversar, de escutar o paciente, de investir tempo no cliente, isso vai fazer toda a diferença. E aí passou isso, eu estava uma vez passando alguns exercícios para esse paciente, eu estava lá com ele no salão da minha clínica, eu estava ajeitando um step para o paciente usar, a gente ia fazer no intervalo do exercício para os membros superiores, a gente ia usar um exercício para membros inferiores, eu peguei um step, coloquei no chão, eu alinhei ele com espaldarte, um pelinho assim de pano da faxineira, que ela tinha acabado de passar um pano em cima, tirei o pelinho, joguei no lixo, aí fui lá, endireitei o step de novo, ele só olhando assim, né? Eu falei para ele, olha, eu quero que você faça tal exercício,
Fui à frente dele, demonstrei, eu quero que você faça isso, quero que você levante o pé assim, o joelho assim. Mostrei como é que eu queria o pé, como é que eu queria a angulação, como é que eu queria o gesto, a velocidade. E aí eu expliquei tudo, ele foi lá, realizou, corrigiu umas 2, 3 vezes, tal. Bom, foi passando, aí depois eu queria, como ele tinha uma questão que migrava entre cervical torácica e uma queixa final de dor no ombro, eu quis ensinar para ele uma mobilização da coluna torácica, onde a gente apoia a coluna torácica de alguma forma e pede para o paciente fazer um movimento de extensão, né, para ganhar um pouquinho de mobilidade na torácica, porque ele tinha uma rigidez bastante grande. Eu apoio alguns travesseiros, tal, uso alguns rolos para ele fazer esse movimento na posição sentada. Eu peço para o paciente colocar as mãos atrás do pescoço para apoiar o pescoço, para dar conforto, e ele levanta assim, fazendo uma mobilização bem lá no meio da torácica, né? Então, eu peguei um travesseiro, eu peguei um rolo mais grosso, um rolo mais fino e tal, aí coloquei ele na posição sentada, aí eu vou posicionando os rolos para direcionar a minha mobilização, para que ela seja no ponto onde eu quero e para que ela seja o mais confortável possível, né? Aí eu coloquei uma almofada assim, estava meio alta. Falei, peraí, não começa ainda no exercício, porque ele já conhecia o exercício. Eu fui até o outro lado, e nisso eu tinha um assistente comigo, um fisioterapeuta mais jovem que trabalha comigo, meu colega, pós-graduado e super competente, estava do meu lado. E aí eu coloquei uma almofada, não estava legal, estava meio alto. Eu fui até o outro lado do ginásio, eu peguei uma outra almofada mais fina, eu coloquei. Falei, putz, fulano, ficou quase perfeito aqui, mas eu acho que ainda falta alguma coisa. Aí peguei uma toalha, coloquei, eu pedi para ele encostar, e falei, pô, agora tá muito legal. Ele olhou para mim assim, ele olhou para o meu assistente assim, ele falou, meu assistente do meu lado só olhando, né, às vezes até falando, puta, que louco, esse cara mexe, mexe, mexe. Ele olhou para mim e falou assim, você sempre olha assim para tudo assim, nos mínimos detalhes, você fica olhando assim, se ficou alto, se ficou baixo. Ele olhou para o meu assistente e falou assim, tá vendo? Você aprendeu? A diferença dele está nos detalhes. Os detalhes nunca fizeram tanta diferença. Aí eu olhei para ele olhou para mim, todos demos risada. E aí, é, acho que ficou essa lição para ele, mas assim, pro meu colega assistente, mas ficou a lição para mim também, que assim, no momento em que você está lá protagonizando o seu trabalho, desenvolvendo o seu melhor, entregando para o paciente, absolutamente focado, nesse momento o celular está num canto, está colocado. O meu foco está todo no paciente. Uma crítica muito grande que eu faço para os colegas hoje em dia é: para que tanto celular? Para que dividir a atenção do cara que está investindo 1 hora da vida dele no seu talento e você está gastando a sua atenção com o seu celular, com o seu Instagram, que é importante, tem sua importância na carreira, pode acelerar seu crescimento, é fonte hoje de conhecimento, mas assim, para quê? Às vezes o cara atravessou a cidade para te ver, às vezes o cara veio de outra cidade para te ver, e você está vendo o TikTok, você está vendo o Instagram, você está vendo coisas que não te acrescentam em um momento talvez que não seja tão produtivo, você não está vendo provavelmente coisas boas ali ou coisas que vão te acrescentar na vida, né? Você está perdendo o seu tempo e provavelmente um dia vai perder o seu cliente. E aí fica essa lição. O seu momento de atender pacientes é o momento onde você é o protagonista. Aproveite esse momento de protagonismo, mostre todo o seu talento, mostre toda a sua atenção. Se você não tem talento, se você não é um cara que tem muita leitura, se você não é um cara que tem muita experiência, isso é um momento da sua vida, mostre entrega, mostre atenção, seja acessível e conveniente, seja atencioso. Os papers, os artigos que você leu, e tem, eu tenho certeza que, sejam eles poucos ou muitos artigos que você leu, provavelmente você tem um resumo deles na sua cabeça. Você tem lá a conclusão, bom, aquele artigo que eu li até o final, ele é um artigo de boa qualidade, e o resultado dele foi esse. Ou seja, eu consigo pegar um pedaço desse conhecimento e transferir para o paciente.
Vou contar outra história que me veio agora. Muito engraçada essa história, muito interessante de como a gente tem que perceber o cenário que a gente está inserido para conseguir algumas sacadas legais. Uma vez me procurou um médico do Hospital das Clínicas, um cara assim, um cara que publica em The Lancet e New England Journal, ou seja, um cara absolutamente científico, um cara que viaja para os congressos não para assistir congresso, o cara viaja para o congresso, o cara é brasileiro, viaja para congresso na Europa, nos Estados Unidos, como estrela do congresso. Esse cara começou a passar comigo porque ele tinha uma dor nas costas. Estava lá, enfiado em trabalho, em ciência, Hospital das Clínicas, consultório, cirurgia, e meio que abandonou a saúde dele. Então ele tinha uma obesidade, ele tinha um sedentarismo, ele tinha uma dor nas costas meio crônica, e me procurou por indicação de um médico que gosta muito do meu trabalho. Eu fiz uma avaliação nesse paciente, eu fiz todo o meu trabalho com ele, de triagem, de conversa, de escuta ativa, de educação em dor, tudo, todos os testes físicos, afastar bandeiras vermelhas, afastar sinais de alerta, tranquilizar o paciente, e começamos um trabalho de fisioterapia. Nós fizemos assim umas 5 ou 6 sessões de fisioterapia, a dor lombar tinha sido totalmente debelada, assim, foi muito rápida a evolução desse paciente. E aí, com a convivência com esse paciente, e por estar focado nesse paciente, por olhar no olho do paciente, e durante as sessões, conseguir amontoar informação a respeito da vida dele, da forma dele ver medicina, da forma dele ver carreira médica, eu fui chegando à conclusão, esse cara é um médico absolutamente científico. Ele não acredita muito em fisioterapia, porque provavelmente não é a área de concentração dele, esse cara não vai perder tempo dele, deve ter tanta coisa para ler, que ele não vai perder tempo dele lendo coisas sobre reabilitação, sobre fisioterapia dor musculoesquelética. O que eu comecei a fazer? Ele começou a fazer físio, foi melhorando, está absolutamente satisfeito com o seu tratamento e todo dia ele chegava, tem um balcão assim, onde a gente deixa um balcão de apoio, ele chegava, pegava o celular e a carteira e a chave e colocava em cima do balcão. Eu falei, vi isso uma vez, vi isso 2 vezes, vi isso 3 vezes, ou seja, já encontrei nele um ritual, encontrei nele uma coisa que ele sempre fazia na clínica. Chegava, colocava no balcão a carteira, o celular e uma chave. Entendendo o perfil desse paciente, o que eu comecei a fazer? Eu peguei aquele artigo da Lucila sobre dor lombar, um artigo que saiu na The Lancet, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu acho. Uns dois anos, pelo menos, que saiu esse artigo, uns 2 ou 3 anos. Que é uma série especial da The Lancet sobre dor lombar. Se você não leu, vale a pena ler. É um artigo que a gente tem o orgulho de ter uma brasileira envolvida e é um artigo marcante, assim, na literatura de fisioterapia, história da fisioterapia. O que eu fiz? No local onde esse médico chegava e colocava a carteira, o celular e a chave, eu deixei esse artigo. De cara, assim, ó, na cara do gol, aquele The Lancet enorme, assim, procurei imprimir ele bem legal, bem bonito. Eu acho que até imprimi colorido esse artigo. Aí ele chegou, oi, tudo bem? Pegou a carteira lá, colocou a chave, o celular. Tudo bem, tudo bem? Ele olhou assim, ele olhou, viu lá The Lancet, puxou, eu falei, mordeu a isca. Deu certo, mordeu minha isca. Ele olhou assim, olhou para mim, eu olhando para ele. Olhou pro artigo, olhou para mim. Que legal! The Lancet? Não fazia ideia disso. Eu falei, gostou? Ele falou, adorei. Que legal. Eu falei, pega para você. Pode levar. Era para ele já. Eu já tinha reservado aquele artigo para ele. Ele levou. Desse dia em diante, todas as vezes que ele chegava na clínica, tinha um artigo esperando ele. Um artigo que eu já tinha lido, já tinha visto que tinha uma boa qualidade, que era de uma boa revista. Esse cara, ele colecionou tamanho respeito pelo trabalho do fisioterapeuta, ele colecionou tamanho
tamanho respeito pelo trabalho que a gente fez com ele, pela fisioterapia, como ciência, como uma coisa embasada, como uma coisa séria, como o trabalho dele, que esse cara, ele aderiu, ele está na clínica há uns 2, 3 anos com a gente, e ele não faz mais físio, ele faz só atividade física, faz treinamento com o professor de educação física, que é um serviço que a gente tem também, e ele, feliz da vida, trouxe o filho, trouxe a esposa, eles fazem lá, ele e o filho principalmente mais, de maneira mais regular, fazem atividade física, e agora chegou agora na pandemia, a mãe dele pegou a Covid-19 e veio a falecer, e ele, na mesma época que a mãe estava internada, ele também pegou Covid-19 e foi internado, e passou bem mal, assim. Aí passou bem mal, tal, deu uma enroscada no hospital, ficou até internado, mas teve alta. Quando ele voltou do hospital e me encontrou na clínica de novo, meio abatido pela perda da mãe e também por ter tido a doença, ele virou para mim e falou assim, eu só tô vivo porque eu tô magro e não tô sedentário. Se eu tivesse sedentário, eu tinha morrido. Eu acho que a doença tinha me levado. Então, essa é mais uma história, né? Essa é mais uma história que eu tô trazendo para vocês aqui. Uma história recente, assim, 2 anos e meio. Agora a história do Covid foi agora, né? 2 anos e meio, desde 2 anos e meio para cá que começou essa história. Então, é, faça esse tipo de observação. Se torne íntimo das condutas e dos comportamentos do seu paciente, porque isso vai te trazer informação a respeito até do comportamento dele, como ele é na vida, como ele é no trabalho, como ele é em casa, porque isso tudo pode montar um cenário que te mostra coisas mais nas entrelinhas, entendeu? Bom, voltando a falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Outra história que eu quero contar aqui, essa história do médico foi uma história que me surgiu agora, mas eu quero contar para vocês mais uma história interessante e de uma riqueza de coincidências que não existem para mim, eu acho que não existe coincidência, mas de uma sequência de coisas que aconteceram e que culminaram em muitas coisas legais. Eu fiz faculdade na cidade de São Caetano do Sul, eu me formei aqui, e eu trabalhava o dia inteiro numa indústria gráfica. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha trabalhado por 10 anos numa empresa. Então, eu entrei com 13 anos numa empresa, uma indústria gráfica, na época chamava-se Probus. Eu entrei com 13 anos e saí dessa empresa. Entrei com 13 e saí com 23. Fiquei 10 anos, saí com 23, formado em fisioterapia, assim, faltava 6 meses para acabar a faculdade, eu saí para cumprir os estágios com mais tempo. E aí, um estágio que eu procurei, extracurricular, extra-universidade, foi um estágio numa clínica bem popular na cidade de Santo André, aqui, era uma clínica do lado da estação do terminal de ônibus, então, assim, um bairro onde circulação de pessoas de baixa renda, tal, e era uma clínica que tinha convênios de pessoas que tinham uma grana baixa, assim, convênios simples, convênios bem humildes, né? E aí eu trabalhei nessa clínica, eu fiz um estágio nessa clínica, era basicamente um estágio onde eu ligava e desligava o aparelho, e eu fiz isso por uns 6 ou 7 meses, no último ano da faculdade. Chegou dezembro, eu terminava a faculdade, eu falei, bom, ferrou, né? Assim, estamos em dezembro, eu me formo, mas janeiro eu já não vou ser mais estagiário nessa clínica e desempregado e tendo conta para pagar. Pensei, pensei, pensei. Eu falei, meu, eu tenho que inventar alguma coisa aqui porque eu não posso ficar parado. Eu comecei a pensar, pensar. Bom, me enchi de coragem e decidi. Vou propor alguma coisa para o dono dessa clínica aqui. Sei lá o que, mas vou propor algo e eu me pus a pensar em uma alternativa. E aí me veio uma ideia, né? Propus para ele, a clínica era uma clínica basicamente de convênio, de clínica de ligar e desligar aparelho, fazia basicamente tratamentos passivos nos pacientes, uma fisioterapia também assim, isso era 1997, 1998. Em dezembro de 97 eu terminei, e em janeiro de 98 foi que eu comecei a procurar esse trabalho, né, em dezembro. E aí a clínica funcionava das 8 às 18, eu pensei um pouquinho e falei, pô, a clínica fecha às 18 horas? Eu cheguei nele e falei assim, posso falar com você? Por que você não abre essa clínica
das 18 às 22. Só que eu vou te propor uma coisa. Deixa eu abrir essa clínica para você. Então você trabalha aqui no seu horário normal. Ele era o cara que, ele era o único, ele era o fisioterapeuta que avaliava todos os casos, então ele ficava das 8 às 18. Eu propus para ele, das 18 às 22, eu fico no seu lugar como fisioterapeuta graduado, eu trago os moleques da faculdade, na graduação ainda, para ser estagiário e me ajudar aqui nos atendimentos. Ele olhou para mim e falou, puta ideia legal, que legal. Ah, beleza, ele gostava de mim, então pode ficar aí. E aí, em janeiro, eu criei a minha própria vaga de trabalho, porque ela existia, ou seja, como eu contei lá para vocês no começo a história da manga, era uma manga que eu encontrei lá no chão, então assim, mínimo esforço e ótimo resultado, ótimo retorno, né? Ótimo resultado. E era uma clínica absolutamente popular na época e ela era super procurada, né? Mas era uma clínica que se propunha a fazer atendimentos também do ponto de vista técnico bem simples também. Então, assim, não era um atendimento primoroso, tal, não era um atendimento elaborado, né? E aí eu entrei, fui até a faculdade, quando eu chamei a Paula Figueira para trabalhar comigo como estagiário, Marcelo Rainato, os meus primeiros estagiários, e aí eu propus a ele isso, fechamos uma grana para eu tocar aquele horário e começamos a divulgar, né? E aí, com o aceite do dono da clínica, nós montamos a equipe para ajudar nos atendimentos e fui até a faculdade onde eu convoquei esses caras, né? E aí, esses caras, esses fisioterapeutas estagiários na época, são meus amigos até hoje. E o mais engraçado é que começou a dar tudo certo, assim, tudo muito certo. E a gente, lembro que alguns dias, logo no começo, a gente não tinha muitos pacientes, porque o horário ainda não era muito divulgado. Eu pedia para o estagiário ir buscar pão na padaria, eu já tinha trabalhado o dia inteiro de serviço para lá e para cá, eu chegava lá às 18, então a gente usava, na clínica tinha forno de bia. E para que eu usava forno de bia, né? A gente comprava pão francês, a gente passava a manteiga, ligava o forno de bia, enfiava o pão embaixo assim do forno de bia para derreter a manteiga. Era para mim, desde aquela época, graças a Deus, era a única utilidade do forno de bia era para derreter a manteiga do pão. E aí, bom, é, como eu nunca quis fazer atendimento na qualquer clínica de qualquer nível, de qualquer faixa social, não queria prestar um atendimento qualquer. O que eu queria era fazer diferença na vida dos pacientes, eu queria impactar na vida dos pacientes. E o que eu percebi é que eu comecei a ter um prazer enorme de conversar com o paciente, de avaliar, de dar ouvidos, é, e outro ponto é que eu não estava nem preocupado em fazer o meu trabalho, não estava preocupado em fazer o meu trabalho, eu não estava preocupado em cumprir o horário, simplesmente fazendo aquele arroz com feijão. Que é uma coisa que a gente vê muito, as pessoas cumprindo tabela, né? Então, assim, eu queria naquela época ser um agente transformador na vida de pessoas, ter um impacto na vida delas e poder trazer fisioterapia de altíssima qualidade para pessoas muito humildes, o que é uma coisa que traz muita satisfação para mim também, né? Ver pessoas que estão lá há anos com dor, há anos se arrastando em tratamentos passivos ineficientes e, de repente, começar a transformar isso. Então, o que eu percebi é que todos os dias eu estava lá com o maior tesão do mundo para atender, dar meu melhor, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista humano. E é, as pessoas que circulavam ali, sempre pessoas de classe C e D, né, pessoas assim, balconistas, cobrador de ônibus, motorista de ônibus, faxineira, né, e pessoas sofridas, com uma vida difícil, geralmente de baixa renda, e um trabalho bastante duro, né, o que colabora bastante. Um dia, chegou a dona Marina, que a recepcionista fazia a ficha do paciente e falava, ó, dona Marina é a próxima paciente, eu chamei a dona Marina, eu fui receber a dona Marina na recepção, trouxe ela para dentro, uma pessoa muito humilde, e coloquei ela para dentro do consultório. E eu me sentei na cadeira, diante da mesa, e ela ficou em pé. Mesmo tendo uma cadeira do lado dela, ela ficou em pé. Eu falei, dona Marina, a senhora pode sentar, essa cadeira é para a senhora. Ela falou assim, cadeira? Mas no consultório que eu passei com o médico, não tinha cadeira para mim. Eu fui atendido em pé. Eu falei assim, mas dona Marina, aqui a senhora tem uma cadeira. Eu quero que a senhora se sente, por favor. A gente vai começar a consulta, mas a senhora vai sentar aqui.
E aí, ela sentou toda acanhada, assim, eu a recebi com um aperto de mão, um sorriso, né? Ela parecia até meio assustada, não olhava muito nos meus olhos, entrou, né? E sempre muito acanhada. Aceitou ficar sentada, eu ofereci para ela uma água, ela não quis, né? E aí esse foi o primeiro golpe. Não, não, eu fui atendido em pé, né? Se o senhor quiser me atender em pé, não tem problema. Eu falei, imagina, senhora, por favor, senta, né? Essa cadeira é para a senhora. Eu acabei de preparar essa cadeira para a senhora e começamos a consulta. Perguntei o que ela fazia, com que ela trabalhava, ela era empregada doméstica. É claro que Marina é um nome fictício aqui que eu estou protegendo a identidade da paciente, é lógico. Aí perguntei para ela o que ela trazia, trazia ela com consultório, ela me dizia que tinha uma dor nas costas, aqui na parte de cima, ela tinha uma dor nas asas, que ela falava, aqui na asa, tá, uma dor, parecia uma coisa na região interescapular, na coluna torácica. Bom, falei para ela, falei, olha, daqui a pouco eu vou examinar a senhora, mas eu quero que a senhora me conte a sua história, né? Naquele momento me deu um estalo, assim, veio uma coisa assim na minha cabeça, falou assim, pergunta para ela como é que tá a vida dela. Eu meio que censurei essa pergunta, falei, cara, não tem nada a ver isso, por que que eu vou perguntar isso? E veio de novo, pergunta para ela como é que tá a vida dela. Eu falei, dona Marina, como tá a sua vida? Ela, como? Perguntou meio sério, assim, foi a primeira vez que ela me olhou no olho. É, dona Marina, como que tá a sua vida? E ela falou para mim assim, como assim? E aí continuou e ela, de novo, me questionou, né? Como assim? Por que você está me perguntando isso? Ela falou, não, dona Marina, a senhora pode falar. Como está a sua vida? Ela não falou nada. Ela só abaixou a cabeça, na minha cabeça, eu falei, nossa, falei merda, falei besteira, né? Ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Chorou assim copiosamente por alguns segundos ou até alguns minutos. E eu, ela visivelmente constrangida por estar chorando na frente de um estranho, eu tranquilizei, disse a ela que estava tudo bem, que não havia problemas em falarmos coisas sobre o que ela sentia. Ela se justificou dizendo que estava passando por um momento muito difícil, que o marido bebia muito, estava num momento difícil da vida, muita dificuldade. Ele gastava todo o dinheiro da casa, do trabalho dela, inclusive, nos bares, com bebida, espancava o filho deles, que era adolescente ainda, espancava ela também, desabafou, falou. Aos pouquinhos ela foi desabafando, falou. Percebi que ela já estava começando a terminar, assim, entreguei para ela um lencinho de papel, ela foi melhorando. Eu bati na mesa, assim, vi que ela estava mais aliviada e mais calma. Bom, agora a senhora vai deixar eu te examinar. Ela me falou, não. Eu falei, não, porque a senhora ficou chateada comigo. Ela falou assim, não, eu não preciso ser examinada. A minha dor desapareceu. Essa história é verídica. Para vocês terem uma ideia, ela levantou da cadeira, ela me deu um beijo no rosto, me abraçou e falou, doutor, muito obrigado. Mas a dor que eu estava sentindo, eu não estou sentindo mais. Foi embora, nunca mais voltou e nunca mais vi. E aí, pegando o gancho dessa história, uma história marcante, eu nunca mais esqueci, já contei isso até em algumas aulas, é o que aconteceu. Tem um autor, inclusive, que tem livros, tem site, tem revistas, colunas em revistas, chama Eugênio Mussac. Esse cara é um cara que tudo que ele escreve, eu leio, eu procuro ler, eu me interesso pelo assunto. E aí, um dia eu estava olhando nas agendas, assim, porque na época que eu trabalhava ainda no Vita, e eu percebi que nas agendas de um dos médicos estava Eugênio Mussac. Eu falei, nossa, Eugênio Mussac está aqui. Fui até a recepção da clínica, fui olhando para os sofás onde os pacientes sentavam, e encontrei Eugênio Mussac sentado. Eu me aproximei dele e falei, professor Eugênio, eu sou Hélio, eu sou fisioterapeuta aqui da clínica, eu só estou aqui atrapalhando o senhor para dizer que eu sou seu fã, que eu leio tudo que o senhor escreve. Ele ficou super feliz, me abraçou, me cumprimentou, eu machuquei minha perna, assim, meu tornozelo e tal. E aí nos despedimos, eu voltei para o meu trabalho, ele foi passar com um cirurgião de pé.
E aí o cirurgião de pé examinou ele, isso ele me contou depois, e propôs a ele que fizesse fisioterapia. Ele falou assim, olha, se eu tiver que fazer fisioterapia aqui, teve um rapaz que me cumprimentou na recepção, eu queria fazer fisioterapia com ele. Aí me chamaram, né? Falou, um japonês lá. Aí me chamaram, aí eu me levantei e fui até o consultório recebê-lo com satisfação, sabendo que eu ia acabar atendendo um cara que eu admirava, um cara que eu, que eu gostava de ler. Imagina que agora eu poder atendê-lo e bater uns papos com ele. E aí, durante esse processo de atendimento, um cara muito interessante, muito inteligente, formado em medicina, mas que fazia palestras corporativas para empresas, negócios, e falava muito sobre competências também. E eu acabei contando essa história para ele da minha jornada nessa clínica popular, meu primeiro emprego, onde eu propus ao dono que eu pudesse ampliar o horário, criando a minha própria vaga de emprego, tarana, tarana, contei tudo para ele e a gente foi fazendo fisioterapia, tratando, e ele teve alta e foi embora, continua sendo meu amigo até hoje, já atendi ele, já atendi a esposa, e a gente sempre está em contato. Marquem esse nome, Eugênio Mussac, vale a pena jogar no Google e ler tudo que ele escreve, que é muito interessante sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre organização. E aí foi muito legal dessas coincidências da vida, que um dia eu atendendo, passaram muitos anos, um dia eu atendendo um paciente que trabalhava na Souvenir, aí chegou o horário dele, ele já veio para dentro do consultório, ele olhou para mim assim, acho que ele estava de muleta, tinha operado o joelho, uma coisa assim, ele falou assim, japonês, você tá com moral, hein? Eu falei, moral? Por quê, né? Ele falou, não, eu trabalho na Souvenir e essa semana é uma semana de palestras na empresa, onde a empresa disponibiliza os funcionários, tira eles do trabalho para eles assistirem palestras motivacionais, palestras de aprendizado. E uma das palestras que a gente teve lá foi de um cara chamado Eugênio Mussac, que é um puta cara, assim, é um puta cara legal. Eu falei, não, mas eu conheço o Eugênio. Ele falou, eu sei que você conhece. Eu sei que você conhece porque ele falou de você na palestra dele. Ele pegou, vou te contar a história que ele contou de você lá. Ele falou para mim, ele falou para nós, para a plateia toda da empresa, que você era estagiário de uma clínica e à beira de terminar o seu processo de estágio, você ampliou o horário da clínica para gerar sua própria vaga de trabalho. Não foi isso que aconteceu? Eu falei, foi, exatamente. Ele falou, então, bicho, o Eugênio Mussac está usando o seu case para dar palestra, cara. Olha que coisa legal. Eu falei, cara, o Eugênio nunca me contou isso. Ele nunca me falou que ele estava usando um case meu, uma coisa que aconteceu comigo, nas palestras dele. Ou seja, satisfação multiplicada, assim, né? Então, muita felicidade em ter atendido o Eugênio, que eu sou fã até hoje é meu amigo, né? Graças a Deus. Tem o WhatsApp dele, é uma coisa um privilégio muito grande. A esposa do Eugênio, a Luciana Mussac, a menina super interessante, uma garota, assim, muito bacana, assim, tão inteligente, tão interessante quanto o Eugênio. E o Eugênio saber que um dia o Eugênio Mussac contou uma história minha, né? Para usar como case de sucesso, como case de, pô, criar sua própria vaga de emprego, né? Então, dessas coisas da vida que vale a pena contar. E estamos aqui terminando o nosso podcast. Eu achei que eu ia falar 3, 5, 10 minutos. Já temos aqui uns quase 50 minutos falando. E acho que, putz, é tão gostoso aqui que dá para falar e dá para falar. Então, assim, eu não me sinto cansado de fisioterapia, eu não me sinto com vontade de me aposentar, longe disso. Sou apaixonado em atender pacientes, sou apaixonado em novas oportunidades em fisioterapia e sou apaixonado em coisas que possam dar mais acesso à fisioterapia de qualidade para pessoas que não podem pagar. Esses são minhas lutas atualmente para que a gente tenha fisioterapia como se fosse assim, fisioterapia para todos, entendeu? Fisioterapia de qualidade, fisioterapia refinada, de preferência num lugar lindo, porque todo mundo merece ser tratado num lugar lindo, com paredes limpas, com luz natural, um cheiro bom,
um cafezinho gostoso, isso não deve ser privilégio de gente que tem condições de pagar. Então, vou encerrando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu acho que tem muita história interessante para contar. Eu espero trazer convidados interessantes e fazer com que esses convidados contem as suas histórias, mas de tempos em tempos também eu quero sentar aqui e contar as minhas histórias, porque eu acho que eu tenho muitas, entendeu? Então, quero agradecer de coração, espero que vocês gostem, espero a interação de vocês lá no Instagram, @podcast.aprender.empreender. O meu Instagram também é @Hélio Nishioka, ou o Instagram @Instituto Nishioka. Vai lá, dá um clique lá, vai no Spotify, clique em seguir, clique em download, para a gente poder entender que vocês estão curtindo, dê um feedback para nós, para que a gente possa, eu me prometo me esforçar ao máximo para cada vez trazer conteúdo interessante e conteúdo que possa mudar a fisioterapia brasileira. Beleza? Boa noite, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.